Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que eu estou muito feliz, muito grato a Deus por esta rica oportunidade. Embora muito temor, porque eu não estou falando para qualquer público. Estou falando para pessoas que, por vocês, por mim, alguém morreu. Então não é simples chegar aqui e falar qualquer coisa. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu acredito numa chamada, no meu ministério. E acredito que tem um tempo determinado e pode ser que o tempo chegou. Por isso eu estou aqui. E eu quero, aproveitando que vocês já estão em pé, abra aí o Evangelho de Mateus, o capítulo 28, versículo 18. Nós estamos num culto de missão e nós temos uma missão nesta terra. E a missão é fazer discípulos. Mas fazer discípulos como? Usando o método de Cristo. E quando eu olho para Deus Pai também fez missão. Deus o Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas, Ele, olhando para a humanidade caída, amando, enviou alguém para salvar. Enviou seu Filho. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia, e aí sobe aos céus, e envia Deus Espírito Santo. E antes de Deus enviar a igreja para o mundo, Deus envia o Espírito Santo para a igreja. E nessa noite eu quero falar sobre isso um pouco. E eu creio que Deus vai tomar a direção aqui. Eu quero ler com você, então vamos ler o Evangelho de Mateus 28, 18, a seguir, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar. Estou muito feliz também porque meus pais estão aqui. Deus abençoe. Quem conhece meu pai sabe que ele é um milagre de Deus. Hoje está em pé, porque ele teve 3 AVCs e Deus teve misericórdia. Ele está ali. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu, quando recebi esse convite, eu falei: Deus, o que eu vou ministrar? Porque a palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. Então, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer? Qual é a necessidade do seu povo nesta noite? E aí Deus começou a me perguntar: o que é missão? E eu realmente fiquei me perguntando: o que é missão? A primeira ideia que nós temos de missão é que talvez alguém suba aqui, algum profeta põe a mão na cabeça e fala: olha, você é um missionário, isso sim pode acontecer, isso sim acontece, e você vai para tal lugar. Eu já acabei de ouvir isso do nosso pastor aqui, e eu creio muito nisso. Mas a primeira ideia que nós temos é que fazer missão é isso: vou enviar alguém para fora, vou enviar alguém para um outro país, vou enviar alguém para fazer algo em outro lugar. E eu comecei a pensar: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração que fazer missão é ser ombro para alguém, é ser um ombro para alguém. Que fazer missão é buscar pessoas não alcançadas ainda. Que fazer missão é cuidar de pessoas. Fazer missão é ser a luz do mundo. Parece que hoje na nossa geração, esta chamada de fazer missão, de dar o ombro para alguém, de ajudar alguém, de olhar para o próximo, parece que está se apagando. Parece que se apagou um pouco.
né, tanta dificuldade. Quando a gente pensa em missão, a gente já pensa, nossa, eu vou ser missionário, não, vou passar dificuldade, vou passar fome, vou passar isso. Por quê? Porque infelizmente as pessoas não têm um coração missionário, em ajudar, em querer ver alguém feliz, alguém bem, não só financeiramente falando, mas nós conhecemos alguém que nos traz paz, nós conhecemos alguém que nos dá alegria, nós conhecemos alguém que morreu por nós e nos deu vida, e uma vida em abundância. Nós conhecemos alguém que vai nos levar para um lugar que não tem dor, que não tem nada de mal, que não tem pecado, e aí nós começamos a achar que é só para nós às vezes, né? E isso parece que vai morrendo, sabe? Esse desejo de fazer missão. Ninguém quer, porque a gente pensa, vou passar dificuldade, vou passar fome. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para a gente andar um pouco por ela. E eu quero que você abra o Evangelho de João 20, 19. Vamos ler. Está escrito assim, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Não é simples assim, as pessoas acham que é simples. Mas entenda, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós estamos recebendo algo, um poder a mais, para a gente conseguir dar o nosso ombro para alguém que está precisando, para a gente conseguir buscar pessoas que ainda não foram alcançadas, para a gente conseguir cuidar de pessoas, é através do Espírito Santo. Então, irmãos, se você tem o Espírito Santo, se você tem essa convicção, você pode ajudar em missões. Glória a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes é entender algumas coisas erradas. A gente fala assim, ó, eu vou para a casa de Deus. E a gente acha que esse lugar aqui, ó, quando a gente vai embora, Deus fica aqui, dormindo, descansando, e a gente vai embora. Mas a casa de Deus é eu e você. A casa de Deus somos nós. Aleluia, esse lugar é um lugar separado, sim, esse templo é um lugar separado de oração, onde Deus habita, onde Deus faz milagres, onde Deus faz um monte de coisas que a gente já sabe e já vê, mas entenda que a casa de Deus é eu e é você, a igreja é eu e é você, e nós precisamos ter um coração de missionário, aleluia, olhar para quem está lá fora, que ainda não chegou a palavra de Deus, que ainda não entendeu que pode ser feliz, que ainda não entendeu que pode viver sem cigarro, sem bebida, sem droga, e aí entender através de mim e através de você que o Espírito Santo modifica tudo, muda a nossa história. Mas às vezes nós não entendemos isso. Então entenda, você é a casa de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo, que também é Deus. Então você tem capacidade de fazer as coisas. Você pode fazer as coisas. Você pode fazer missão. Sabe, eu me lembro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo conhece essa história. A Bíblia diz que eles eram muito inteligentes. Nabucodonosor mandou levar os inteligentes, os bons da boca, e eles foram para aprender novas línguas, para aprender coisas novas. E às vezes, lá na sua faculdade, na escola, no trabalho, você pode ser um missionário. Sabe, e às vezes a gente esquece, a gente está lá na faculdade, eu estou aqui para estudar. Amém, é para isso mesmo que estamos lá. Mas não se esqueça que você tem um Espírito Santo dentro de você, que se tiver alguém do seu lado passando por alguma dificuldade, você pode falar, ei, eu conheço alguém que morreu, que pode te dar paz. Aleluia. Mas aí também tem algumas ideias erradas, que a gente às vezes compra a Bíblia traduzida e entende um versículo errado. Como aquele versículo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que a gente pensa com isso? O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ou a Bíblia está errada, ou a gente está pensando errado.
Porque não falta dinheiro? Às vezes, falta. Às vezes não falta saúde? Às vezes falta. Mas o Senhor não é meu pastor? Nada me faltará? Mas quando você olha na tradução verdadeira ou no original, dizendo melhor, você vai entender que o que não falta é o pastor, Senhor Jesus. O que não falta é Deus na sua vida. Pode até faltar algumas coisas, e nós pegamos o missionário Paulo, e você vai ver que faltou um tanto de coisa para ele lá. Mas ele entendeu que para ele não faltava Cristo. E ele, mesmo preso, ele escrevia. Mesmo com dificuldade, fugindo de cidade em cidade, ele pregava, ele falava, ele fazia. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus é tudo, que Cristo é tudo. E mesmo que falte as coisas, Deus nunca vai faltar. Aleluia. Mas assim começa a gente entendendo as coisas erradas. E aí vem aquelas coisas. Talvez não mude, mas que você possa colocar no seu coração isso. Eu sou a igreja. Eu sou a casa de Deus. Deus nunca vai me faltar. Posso passar por dificuldade, posso passar por qualquer coisa. Mas a paz, a alegria no meu interior, isso nunca vai faltar, porque tem um Deus dentro de mim, no meu espírito. Aleluia. E aí eu fui também perguntar a Deus, mas tem que ter chamada? Será que tem que ter chamada para isso? E aí eu comecei a entender que, me lembrei de um dito de um cara muito inteligente, pregador, quem conhece vai lembrar, ele diz assim, ó, todo cristão é um missionário, ou é um impostor. É um pouco forte ouvir isso, mas todo cristão, ele é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Sabe por quê? Porque o crente que acha que não tem chamada missionária, provavelmente, ainda é um campo missionário e precisa ser alcançado. Porque a gente pensa assim, nossa, envia lá, ó, aquele lá. Não, eu estou aqui, eu só canto. Eu só fico aqui de boa. Porque o crente que pensa assim, ele está precisando ser restaurado, ser renovado. Está precisando encontrar Cristo de novo. Sabe, porque fazer discípulo, irmãos, fazer discípulo, nós precisamos primeiro aprender a ser discípulos. E fazer missão é fazer discípulos. E se nós não aprendemos a ser discípulo, como é que a gente vai fazer discípulos? Abra comigo lá em Lucas 15. Todo mundo conhece também essa historinha aqui, muito famosa. 15 e 11. Quem conhece essa história aí? Parábola do filho pródigo. Eu vou ler aqui, acompanhe aí com a sua Bíblia. E disse um certo homem, Jesus está dizendo, certo? Um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. O verso 12 vai dizer assim, ó, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O que o pai fez? E ele repartiu por eles a fazenda. Qual o filho que pediu a fazenda? O mais moço ou o mais velho? Mais moço. E o que o pai fez? Repartiu. Não só deu para um filho mais moço que pediu, mas também deu para o filho mais velho. E a Bíblia vai dizer que poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu. E é interessante, porque talvez ele não tinha falado para o pai que queria o dinheiro para sair. Não, pai, reparte comigo aí, deixa meus bens comigo, tal. Isso é uma parábola. Porque dá a entender que poucos dias depois ele juntou as coisas e cascou fora. E a gente sabe que ele viveu dissolutamente, gastou tudo, perdeu tudo e foi trabalhar, foi para um lugar e a terra teve fome naquela terra, ele pediu um emprego, ele foi cuidar de porcos, teve fome, estava passando dificuldade, teve vontade de comer até a comida que o porco estava comendo. E aí ele lembrou do pai, eu vou voltar, poxa, meu pai, nem se eu for empregado dele, eu acredito que eu vou viver melhor lá. E aí ele volta. Só que a gente sabe o que acontece com o filho que ficou. E eu acho que isso às vezes tem acontecido no nosso meio. Porque a gente, eu creio que Deus hoje quer
nos renovar, nos dar um coração missionário de novo. Quantos de nós, às vezes, olhamos um irmão aqui que voltou e falamos, ixi, aquele ali adulterou, está aqui dentro. Quantos de nós olhamos para um que às vezes está num vício da bebida, não consegue sair, e a gente fala, ixi, mas aquilo ali. Porque a gente se acha às vezes superior, melhor. Mas ser missionário não é acusar e apontar o dedo. Já temos alguém que faça isso, Satanás. Mas aí nós compreendemos que este irmão mais velho, ao invés de ficar feliz, ou ao invés de quando o seu irmão estava longe, distante, sumido, ter a capacidade de pensar, poxa, eu vou atrás do meu irmão mais novo, não tem maturidade, o que será que está acontecendo, o que será que ele está arrumando, será que está acontecendo alguma coisa, pai me ajuda, vamos buscar o rapaz que está por aí, mas não. Sabe, esse coração nós precisamos entender que nós não queremos, nós não precisamos de coração que não se preocupa com os outros, não. Porque Jesus Cristo ele veio aqui justamente preocupado em nos salvar, preocupado com a nação, com o povo que estava indo diretamente à perdição. Mas aí nós somos discípulos de Cristo, somos imitadores de Cristo, mas não conseguimos entender isso e às vezes ficamos até chateados. Nossa, por que o outro irmão está fazendo aqui dentro? Mas por que aquele irmão vai pregar? Mas olha, sabe, falta amor às vezes. Eu não estou dizendo para você aceitar pecado de ninguém. Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso. Estou dizendo para você ser alguém que ajuda. Para você ser alguém que tem um Espírito Santo que fala, calma aí. Você foi fraco, mas nós estamos aqui, nós estamos orando. Você vai se levantar porque o Espírito Santo também é com você. Essas palavras que nós precisamos de ter para edificar alguém, para ajudar alguém. Missionário é assim, meu irmão. Aleluia. Sabe, tem faltado isso no nosso meio, este amor, esta entrega, que está morrendo. Essa vontade de ajudar, essa vontade de falar alguma coisa para alguém. A gente às vezes vê o irmão no Facebook postando foto, todo feliz, mas por dentro está tudo arrebentado. E a gente não se conversa mais. E a gente não se achega mais a ninguém. A gente não aperta mais a mão de ninguém, não abraça mais ninguém, não sente mais o que aquela pessoa está sentindo. E aí fica difícil. E a gente acha que é só lá fora que está precisando, e às vezes aqui dentro tem um irmão que ainda não foi alcançado. Que tem esse coração duro, ruim. E acha que só ele pode ir para o céu, e acha que só ele faz as coisas certas. E nós vamos ter alguém que vai julgar. Pode ficar tranquilo, não vai passar nada. Aleluia, a sua parte é só simplesmente ter um coração grato, amoroso. Fala, Deus, eu estou aqui, me usa. É para falar com aquela pessoa, eu vou lá. É para dar um abraço, eu vou dar um abraço. Oh, Deus, me usa, me levanta. Porque se nós temos paz, nós temos amor. É assim que funciona. Aleluia. Sabe, alguém que eu também estava lendo na Bíblia, um missionário que Deus enviou, e foi, acho que o único que pregou querendo que o povo não se convertesse. Acho que vocês já sabem também. Jonas, abra comigo lá, em nome de Jesus. Jonas, no capítulo 3, no verso 10, leia comigo, em nome de Jesus. Olha que interessante. Todo mundo sabe que Jonas foi, Deus pediu para que ele fosse a cidade de Nínive, pregasse lá, e o povo ia se arrepender. E tem muita gente que acha, que fala assim, Jonas, ele foi desobediente, foi desobediente. Mas tem um motivo para ele não querer ter ido lá pregar. Aquele povo já tinha perseguido o povo de Jonas. Então ele não queria ir lá pregar lá. E vamos ler aqui para nós entendermos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes que faria e não o fez. E aí no capítulo 4, vai dizer assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor dizendo, ele foi falar com Deus, que ele ficou nervosinho, porque Deus salvou aquele povo. Aí ele diz assim, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, e longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade
e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Então Deus fez uma sombra ali para ele, através de uma planta, para ele não ficar tão cansado com aquele sol escaldante. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Então um dia Deus fez nascer, no outro dia Deus permite que secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? É muito fácil às vezes a gente olhar para o outro e falar que o outro não merece. Mas eu quero te dar uma notícia: Deus ama quem você não gosta. Deus ama quem não gosta de você. Infelizmente, né? Parece que é ruim, né? Mas aquele que te feriu, às vezes, Deus também ama ele. E às vezes a nossa oração é: pega ele, Jesus. E às vezes a nossa oração é: faça isso, Jesus. E Deus é justo, Deus é justiça, Deus sabe o que faz, Deus sabe aonde põe a mão, Deus sabe aonde ele pesa a mão. Sabe, e Jonas achando que não, aquele povo não merece, não. Eu sei que o Senhor é misericordioso, se eu for lá, o Senhor vai curar aquele povo, o Senhor vai salvar aquele povo, o Senhor vai fazer milagres no meio daquele povo. E Jonas não queria isso. Sabe, esse coração nós não precisamos, nós não queremos. E peça a Deus hoje, fala: Deus, me dê um coração de missão, de fazer missão, de ajudar, de querer ver o bem do meu irmão. Aleluia, não é só enviar lá fora, não. Nós vimos agora, uma grande tragédia aconteceu no nosso país. Uma grande lama foi pegando tudo. E aí a gente sente um pouquinho, né? Fala: nossa, poxa, meu Deus, matou tanta gente. Mas será que se fosse algum parente nosso, esse sentimento seria um pouco mais forte? É óbvio que seria, né? É porque nós estamos esfriando, sabe? Nosso amor parece que está se acabando. A gente vê tanta destruição. A gente fala: não tem solução, não tem jeito. Mas essa noite Deus está falando: tem jeito. Se a igreja que eu coloquei o Espírito Santo começar a olhar para o mundo de modo diferente, que é eu que faço, você só tem que falar, você só tem que se posicionar, e quem vai fazer sou eu. Aleluia. E às vezes nós não entendemos isso, achamos que é nós que temos que fazer, e vai acontecer porque nós estamos... Não tenha medo de fazer, não tenha medo de falar. Aleluia. Sabe, talvez nós só somos uma multidão. Eu creio que não, mas tem muitos por aí que é multidão e não discípulo. Tudo que Deus nos deu é para serviço do reino dele. Eu já estou terminando, então abra comigo lá em Lucas. Lucas 8, 9. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 8, verso 9 diz assim, do 9 ao 10. 9 e 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então entenda o seguinte: quando eu era mais criança, não quando eu era mais pequeno, porque pequeno eu ainda sou, mas quando eu era mais criancinha, me ensinaram que Jesus falava em parábolas para que as pessoas entendessem. Não sei se foi assim que você aprendeu.
Então eu aprendi, Jesus fala por parábola para ficar mais fácil, né? Ele usa as coisas assim e você consegue entender. Mas aqui está dizendo que não. Que a parábola é para quem ele não quer que entenda. Porque quem é discípulo vai entender. E quem não é discípulo, quem é multidão, não vai conseguir entender. Então entenda o seguinte: ser discípulo é o quê? É andar com Jesus. É estar com Jesus. É fazer tudo com Jesus. O discípulo não fazia isso? Estuda um pouquinho na vida dos discípulos para você ver. E sabe o que às vezes nós não queremos fazer? Largar, como Pedro largou o barco cheinho de peixe lá, que o cara pescou a noite inteira e não conseguiu. Aí Jesus foi lá, vai lá, pesca. Aí ele encheu os barcos. Agora deixa aí, vem cá, que você vai ser pescador de almas, de homens, de pessoas. Vamos, vem. E às vezes nós não queremos fazer isso. E ser discípulo é deixar para trás algumas coisas. Ser discípulos é abrir mão de algumas coisas. E se nós somos discípulos, para fazermos discípulos, temos que fazer isso. Então, como que a gente vai fazer discípulo? Como que a gente vai fazer missão se a gente não é discípulo? Sabe? E o último texto que eu quero ler com você, e talvez possa doer um pouquinho agora, mas ande um pouquinho para frente, Lucas 12, e você vai entender que crente, o que é um crente multidão e não discípulo. Aleluia. Diz assim, e disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo-lhe: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com este texto que a gente acabou de ler? O Espírito Santo falava comigo assim: sabe, filho, tenho dado muitas coisas para muitas pessoas. Mas sabe qual que é o problema, filho? É que elas acham que é delas. Elas não aceitam que o que eu tenho entregado a eles é para só eles administrarem. Porque se eu entrego a minha vida a Cristo, a minha vida, e eu não consigo entregar o dinheiro, eu não consigo ofertar, eu não consigo dizimar, eu não consigo às vezes ajudar o campo missionário, então quer dizer que a minha vida não está valendo nada. Se eu entrego a minha vida, que é mais importante, então o dinheiro, e por que eu não consigo entregar o dinheiro? E às vezes tem muito crente que assim tem muito, só se preocupa com isso, não consegue. Quando fala de dinheiro, o coração fecha. Quando fala desse tipo de coisa na igreja, não é Deus falando, não. Sabe, aí Deus começa a falar assim, olha, é melhor você ser rico com Deus. É melhor você pensar no reino. Aquilo que eu estou te entregando, Ele te abençoa, amém? É claro que te abençoa. Porque Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Mas o coração daquele que acha que não posso. Esse cara aqui tinha um celeiro grande, pegou mais coisas ainda, não cabia, falou: vou fazer um maior, vou guardar para mim, opa. Mas não tem um coração de ajudar, sabe? Não tem um coração, não entende que o carro que Deus deu para ele, às vezes é para ajudar, dar uma carona, e não faz isso. Às vezes o dinheiro que está lá na poupança guardado, nossa, vou investir, tem uma irmã que está precisando lá, tem um irmão que foi lá para fora do país, aqui é lá, o pastor falou, está precisando, opa, vou ajudar, mas não tem esse coração. E é complicado às vezes escutar isso. Sabe, quando Deus coloca Adão lá no Éden, e a gente pensa que o jardim é um Éden, e não. O Éden é uma terra frutífera.
Deus plantou um jardim no Éden, pegou o homem da face do Senhor, é a terra onde Deus fez o homem, colocou no jardim e falou para o homem assim: olha, fica em paz aí, come de tudo que tiver aí, ó. Tudo que tiver aí pode fazer, é seu. Toma conta aí, cuida aí. E aí o que aconteceu? Todo mundo já sabe. Eles não resistiram. E eu vou tentar fazer você entender melhor. Sabe quando você não é casado, você mora com o papai e mamãe, e o pai fala assim: olha, enquanto eu estiver pondo comida aqui, ó, eu que mando, você vai chegar a tal hora. Olha, enquanto eu estiver sustentando esta casa aqui, ó, ei, vocês vão fazer isso porque vocês estão debaixo da minha mão. Eu sou o Senhor de vocês aqui, ó, eu que mando aqui. E é isso que Deus está falando, ó. Se você ler Gênesis 1, você vai ver que Deus criou, Deus falou, Deus fez. Do capítulo 2 para frente é o Senhor Deus. Por quê? Porque o Senhor só pode ser Senhor daqueles que obedecem. Então Deus é Deus de todas as coisas, mas Ele só é Senhor daqueles que o obedecem. E aí Adão não quis, saiu fora. Aí Deus falou assim: então você vai trabalhar, com o suor do seu serviço você vai comer. Você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas. Você quer? Então vai. Não é assim que o pai faz às vezes? Você quer? Então vai. E às vezes nós somos assim, não entendemos que é melhor ter um nosso Senhor cuidando das nossas finanças, da nossa vida, dos nossos filhos. E às vezes a gente não pensa nisso. Não, Deus, o dinheiro eu que mando, eu que sei. Não vou fazer isso não. E aí Deus te deu para você ajudar, para você fazer alguma coisa que você não entende. Você acha que é seu. Aí o que Deus faz? Então vai lá. Na hora que o devorador vier, não adianta dobrar o joelho não. É uma verdade, irmãos, que muitos de nós não acreditamos mais, infelizmente. Mas é uma verdade. Que você possa entender isso um pouco. Missão é para nós, é para todos nós. Entenda isso. É óbvio, tem várias maneiras de trabalhar nisso. Mas se você não tiver um coração missionário de ajudar, você não pode falar que você é discípulo. Porque o que Jesus mais fez foi vir aqui e ajudar os necessitados, os pobres, os que estavam jogados. E você possa entender isso nessa noite. E que aquilo que eu não consegui expressar, o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Talvez você esperava alguma coisa de você sair pulando hoje, sentindo algo muito louco. Mas foi a palavra que Deus me deu. E eu acredito muito. E ouço a voz de Deus. E eu sei que Ele falou no coração nesta noite. Que Deus possa continuar abençoando a igreja, não instituição, mas eu e você. Nós fazemos parte sim de uma igreja, de uma instituição. Servimos a Deus aqui. Mas entenda que a igreja é eu e você. Nós precisamos ser igreja. Precisamos fazer alguma coisa e alcançar quem ainda não foi alcançado. Que Deus possa te abençoar. E continue orando pela minha vida. Em nome de Jesus, eu agradeço esta rica oportunidade de devolver a palavra aqui ao pastor.